vimos isso aí fartamente. Já vimos a ideia de velocidade, velocidade média, vimos a ideia de aceleração, vimos a ideia de trabalho de uma força que mede energia, vimos a ideia de oh meu Deus, vimos a ideia de energia cinética e vimos até um teorema que dizia que o trabalho da força resultante é a variação da energia. Tinham outros dois teoremas, né? Embora esse seja o mais famosão. O trabalho das forças conservativas é menos a variação da energia potencial. O trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica. Teoremas recentemente estudados. Então, né, misturamos um pouquinho de dinâmica e cinemática com a parte de energia. Hoje é uma física nova. A gente chama de dinâmica impulsiva. Dinâmica impulsiva. Continua na física A. Continua a última aulinha, que são 3 aulinhas, né? 2 era estática, e aí a terceira aulinha ele começa a trabalhar a dinâmica impulsiva, que vai continuar na física 9 depois, com choques mecânicos. Inicialmente, física 9 entre aspas, tá, galera? Como vocês vão ver. O que é mesmo o impulso de uma força? Impulso de uma força é uma grandeza física vetorial que nada mais é que força vezes tempo. Já que é um vetor, tem direção e sentido. É a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força. Essa fórmula só serve se a força for se a força for faz o força versus tempo. Calculando a área, eu obtenho o impulso. Uma outra grandeza física muito importante na dinâmica impulsiva é a quantidade de movimento, que também é uma grandeza física vetorial. Que de quantidade? Nada mais é que o produto da massa pela velocidade. Isto é quantidade de movimento. E, na verdade, quando a gente falava para vocês que a segunda lei de Newton é o física, meu amor, era uma mentirinha. Mas uma mentirinha do bem. Isso aqui só é a segunda lei de Newton se a massa é constante. Se a massa não for constante, essa fórmula falha. Para um corpo que está perdendo ou ganhando massa ao longo do tempo, a segunda lei de Newton falharia. A segunda lei de Newton de verdade é o que eu vou te mostrar agora. Vou te mostrar a partir da fórmula que tu conhece. Força resultante é massa vezes... O que é aceleração mesmo? Variação da velocidade dividido pela variação do... O tempo está dividindo, passa multiplicando. Massa vezes ΔV. O que é a variação? Variação é final menos inicial. Então, eu posso dizer que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Se eu faço a propriedade distributiva, pronto, isso sim é a segunda lei de Newton. O que é força vezes tempo? O que é massa vezes velocidade? Se é a velocidade final, quantidade de movimento final. Se é a velocidade inicial, quantidade de movimento. Impulso é igual à variação da quantidade e movimento. O perigo dessa equação é ela ser uma equação vetorial. Isto sim é a segunda lei de Newton. Só que no ensino médio nós chamaremos isso de teorema do impulso. Mas se o vestibular te perguntar, tu pode aceitar. Podemos dizer que o teorema do impulso é a segunda lei de Newton? Sim. Foi assim que ele escreveu no princípio a matemática. Não foi que a aceleração é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à massa. No princípio a matemática ele diz que o impulso de uma força aplicada a um objeto é igual à variação da quantidade de movimento dele. Mas se a massa for constante, eu posso colocar a massa em EV. E aí sim vira o física meu amor, que a gente chama de segunda lei de Newton, né, teoricamente, para ser didático. Certo? Essa é a física que começa nesse volume
8A. Só que aí no volume 9A é que ele vem começar a falar dos choques mecânicos, do tiro de canhão, do cara que está na canoa, pula, a canoa vai para um lado, o cara vai para o outro, da batida de carro, que são sistemas isolados. Aí a gente vai escrever que quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Certo? Por enquanto a gente vai fazer questõezinhas que envolvem a ideia de impulso, a ideia de quantidade de movimento, calcular a área do gráfico força versus tempo para achar o impulso, aplicar no teorema do impulso para, a partir de um, descobrir o outro. Essa é a parte teórica dessas nossas 3 primeiras aulas do volume 8. Anota aí a tua tarefa mínima. Anota aí a tua tarefa mínima. Deixa eu dar aquela puladinha. Onde é que tá? Aqui, né? Aqui. Então, ó, a tarefa mínima é tu fazer páginas 3 e 5 da primeira aula. Páginas 3 e 5. Página 8 e 10 da segunda aula. E da parte da dinâmica impulsiva, tu pode fazer 15 e 16. 8A, física 8A. A primeira aula é equilíbrio de corpo extenso. Sim, 22, 23 e 24. Da 23 são as... Não era 8 e 10? Vocês da aula? É, 8 e 10. 8 e 10. Peguei pares, peguei ímpares, depois peguei parinho. Peguei frações. É isso aí. Show de bola. Cara, já encerraram as inscrições, não? Pois é, cara, de repente eu preciso ver lá em Chapecó como é que é a cobertura, que eles dão muito valor para a cobertura do vestibular. Se eles não, né, exigirem a minha presença, eu tô com saudade de fazer já. 2 anos que eu não faço.